Fala, meus construtores avançados, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas informações a respeito dos poliméricos. E o bacana de tudo isso é nós lembrarmos um pouco da história dos poliméricos, né? A história dos polímeros, como que surgiram, por que foi feito um polimérico, qual a finalidade, a aplicação. Então assim, tem algumas curiosidades por trás disso que é bem bacana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, não esquece, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você receber mais informações de vídeos como esse, que vão trazer também muito conhecimento técnico, tá joia? Lembre-se, o foco é que a gente tenha solução nos problemas da construção civil, mas sempre a história é muito gratificante de se saber, pelo menos eu gosto muito, né? E quero compartilhar com vocês, tá bom? Então assim, o que a gente vê e sabe, né, através dos estudos, é que nós tivemos uma evolução dos materiais, uma evolução das técnicas, né? E a grande questão da humanidade é sempre estar buscando essa evolução para se ter melhor conforto, para se ter domínio sobre as coisas existentes no nosso planeta, né? E de acordo com a evolução dos materiais, a evolução das técnicas, tudo isso sempre vai melhorar as questões de alimentação, as questões de saúde, as questões de transporte, não é verdade? E para isso, se nós lembrarmos um tempo atrás, nós temos, por exemplo, domínio pleno, né, sobre a pedra. Então, nós temos aí pelos livros de histórias contando sobre a idade da pedra, pedra lascada, pedra polida, aquela coisa toda, né? Então, nós temos também uma época onde teve-se um desenvolvimento com relação aos metais, né? Nós temos a idade do ferro, a idade do bronze, enfim, várias tecnologias desenvolvidas no passado a fim de que pudéssemos ter domínio sobre isso, fazendo com que melhorasse as condições daquela época como instrumentos e tudo mais, né? E não muito distante disso, né? Na verdade, bem recente, nós temos a história dos polímeros, tá bom? Os polímeros, eles surgiram em meados aí do ano de 1832 por um alemão, e ele descobriu algumas propriedades relacionadas ao polímero, né? Muito bem, o polímero ele vem de uma mistura onde iniciou-se o processo com a borracha sintética, a borracha natural, né? Inclusive tem uma história curiosa que quando Cristóvão Colombo chegou e descobriu a América, ele escreveu para o rei da Espanha dizendo que os nativos brincavam com uma espécie de bola que saía de uma resina de uma árvore e que essa bola tinha grande elasticidade, né? Então veja bem, ele já percebeu aquilo e escreveu avisando lá o rei da Espanha que tinha isso. Então, um fato curioso, Cristóvão Colombo se deparou com essa novidade que era comum, né? A borracha natural que é retirado das árvores, né? Muito bem. Entretanto, gente, o termo polímero ele foi usado por volta de 1822, onde começou-se alguns experimentos, né? O polímero, na verdade, ele começa a vir a partir de átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Não vou entrar nesse tema que é bem confuso isso daí, e não é o nosso foco aqui. Mas a ideia é para você conhecer um pouco da história do polímero, né? Então começou lá em 1832, depois vieram sendo feitos experimentos, né? Durante todo o início aí dos anos de 1900, e em 1922 foi caracterizado realmente o termo polímero, onde foram feitos aquecimentos, né, do polímero. E olha só que engraçado, que curiosidade, num determinado momento, um cara chamado Charles Goodyear, né, que inclusive deu nome a uma marca famosa hoje em dia, esse cara, ele derramou látex com enxofre em cima do fogão quente. E aí, sabe o que ele descobriu, gente? Ele descobriu o processo de vulcanização, né? Esse processo de vulcanização, ele trouxe a borracha, né, ao polímero, vamos dizer assim, ele trouxe grande resistência, tanto à temperatura quanto resistência à tração, e é utilizado até hoje em larga escala. Por onde? Por quem?
pela indústria automobilística, né? Fazendo pneus, fazendo câmera de ar. Tá aí o nome, Goodyear, né? O cara que descobriu isso daí acidentalmente. Bom, muito bem. Passando esse tempo, o polímero, né? Ele começou também a sofrer agora não somente esse processo de aquecimento, mas também o processo de centrifugação. Então, a centrifugação e outros métodos utilizados foram trazendo cada vez mais características próximas do desenvolvimento do que se necessita com o polímero, né? O polímero hoje nós encontramos ele em larga escala na indústria da saúde, por exemplo, na confecção de materiais cirúrgicos, né? Nós encontramos ele substituindo aí madeira, nós encontramos polímeros substituindo em algumas situações metais, nós encontramos polímero em tudo, tá bom? Porque o polímero ele tem sim essa grande facilidade de adaptação, nós conseguimos moldá-lo muito facilmente, né? Nós temos, por exemplo, hoje máquinas injetoras que trabalham com o polímero e formam qualquer tipo de peça a qual está programada aquela máquina. Então, gente, o polímero é uma inovação muito grande que nós temos nos dias atuais, né? Com a sua utilização. E sendo assim, não é de se duvidar que em algum momento aí algum cientista vai dar à nossa época o nome de Idade dos Polímeros. Na verdade, assim como temos a Idade da Pedra, enfim, Idade do Ferro, como eu falei, Idade dos Metais, né? Então estamos vivendo a Idade dos Polímeros, né? Bom, pessoal, sobre essa questão do polímero, nós temos diversos tipos de materiais e agora a nossa aplicabilidade do polímero na construção civil. Né? É de grande benefício a utilização do polímero em várias situações da construção civil, mas também, agora a parte que eu quero comentar com vocês, na parte de química, na parte de impermeabilizantes, né? Impermeabilizantes se utilizam de polímero, impermeabilizantes são... logicamente, cada um na sua devida proporção é criado com certa elasticidade, certa resistência às intempéries, resistência à elasticidade, movimentação, né? E nesse assunto específico, eu quero comentar com vocês a respeito dos poliméricos, das argamassas poliméricas, né? Muito bem, as argamassas poliméricas, elas são polímeros com cimento. Então nós temos cimento com polímeros que, após ser feito um processo químico pela indústria que a fabrica, gera um produto polimérico, né? Esse polimérico, geralmente, ele vem numa forma de uma carga em pó e uma carga em líquido, né? Uma resina a qual se faz a mistura para depois fazer a aplicação com um rolo ou com brocha, né? Essa maneira de aplicação e preparo do produto é de extrema importância, pessoal. Olha, se tem uma coisa que vai favorecer no sucesso de uma impermeabilização, é a preparação da superfície e a metodologia de aplicação, o aplicar correto, como indica o fabricante, né? A gente não pode simplesmente fazer os nossos métodos, porque, veja bem, todos esses produtos impermeabilizantes criados para a finalidade de estanqueamento de água, para que não haja infiltração, eles já foram testados, foram provados e tem estudos científicos em cima disso, que requer sim que façamos da maneira correta, né? Então, muitos dos problemas que nós vemos na construção civil, eles estão em função disso, em função de não trabalhar corretamente com o produto, não aplicar como tem que ser aplicado, não aplicar a quantidade que tem que ser aplicado, né? Nós temos que deixar de lado aquela questão do achismo. Ah, eu acho que é o suficiente, eu acho que tá bom, né? Nós não podemos achar, né? Se você quer se tornar um construtor avançado realmente, você tem que deixar o classismo. E o eu acho faz parte do método clássico. Nós, como construtores avançados, que trabalhamos na construção avançada, nós não podemos ficar no achismo. Nós temos que seguir métodos, regras e realmente fazer com que aquilo funcione para que não tenhamos os problemas comuns que existem por aí, né? Bom, então vamos lá.
Como eu estava falando, uma das grandes situações que devem ser seguidas é realmente o método de aplicação, né? Então, se o método de aplicação é com brocha, aplica-se com brocha. É demão cruzada? Aplique demão cruzada, faça questão de ser certinho. É com rolo? Aplique com rolo, aplique certinho, prepare a superfície. Agora, um assunto muito importante que eu vou tocar agora no quesito método de aplicação, quantidade de produto a ser aplicado, é o seguinte: por que é que quando nós temos uma área a ser impermeabilizada, nós fazemos um cálculo, nós temos lá 50 metros quadrados de área, né? E aí a gente pensa assim, quantas caixas eu vou utilizar para impermeabilizar essa área? Acho que 10 caixas dá, né? Aí o outro fala assim, não, 10 caixas é muito, vamos tentar com 8 caixas. Acho que 8 caixas dá, 8 caixas dá. Aí ele compra 8 caixas e ele sai aplicando, por exemplo. Aplicou, né? Aí ele tá aplicando 8 caixas, sobra 2. Ele fala, nossa, já apliquei tudo isso e ainda sobrou 2 caixas. Deixa essas 2 caixas por uma outra área. Ele não termina de fazer aquela aplicação, nem mesmo no achismo, né? Então, assim, eu vou trazer para vocês aqui a informação a respeito dessa situação, como realmente tem que ser, tá bom, gente? Vamos lá. Quando nós temos um produto, uma ficha técnica, a qual ela é descrita que o consumo daquele produto é 1 kg por metro quadrado, ou então 1,5 kg por metro quadrado. Gente, isso significa que os testes laboratoriais já mostraram que é necessário o consumo de 1 kg, no caso, ou 1,5 kg por metro quadrado para que se atinja a estanqueidade necessária, tá bom? Então, não adianta você querer aplicar menos e querer ter um sucesso na sua impermeabilização, na sua estanqueidade. Você vai estar um pouco distante disso e isso vai te trazer problemas futuros com infiltração, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um cálculo pensando numa área de 45 metros quadrados, tá bom? E nós vamos fazer a utilização de um produto polimérico que tem o consumo de 1,5 kg por metro quadrado. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente, ficha técnica está dizendo lá, gente, no mínimo 2 demãos aplicadas, né? Por segurança, por exemplo, você fala assim, poxa, aqui é uma área que está mais necessário um controle maior, uma carga um pouco maior. Vamos trabalhar com 3 demãos, né, do produto. Muito bem. Se você tem 3 demãos do produto a ser aplicada e é utilizado 1,5 kg por demão, isso significa que 3 demãos você vai consumir exatamente 4,5 kg do produto por metro quadrado. É aquilo que você tem que aplicar. Se você tem 45 metros quadrados a ser aplicado, muito bem. Vamos lá, agora a gente vai na embalagem. A embalagem tem 18 quilos. O que você vai fazer? 18 quilos da embalagem dividido por 4,5 kg, que é o que eu vou precisar aplicar. Para você saber quantos metros quadrados uma caixa com 18 quilos do produto faz. Nesse caso, uma caixa com 18 quilos vai fazer 4 metros quadrados, tá bom? Se você tem 45 metros quadrados de área para aplicar, quantas caixas você vai precisar então? 45 metros dividido por 4 metros quadrados, que é o que cada caixa faz. Isso significa que você vai precisar aí de 11 caixas, alguma coisa. Então vamos lá, você vai precisar de 12 caixas desse produto para fazer a aplicação de 3 demãos com o consumo de 1,5 kg por metro quadrado, tá bom? Então quando nós pensamos assim, poxa, 12 caixas para essa área de 45 metros quadrados, sim, você vai aplicar 3 demãos, o consumo é de 1,5 kg, a quantidade de caixas são 18 caixas de 18 kg, sim, é isso aí, tá correto, né? E aí o que acontece? Aí você fala assim para mim, mas não precisa tudo isso, é muita coisa, né? Aí um colega fala assim, começa a aplicar o produto, pensa que aconteceu, você já comprou o produto, começa a aplicar, aí ele fala assim, nossa, mas eu já apliquei 5 demãos do produto e ainda tá sobrando caixa, né? Por que será que tá sobrando caixa? Gente, tá sobrando caixa porque a quantidade que ele está aplicando por metro quadrado por demão está inferior a 1,5 kg por metro quadrado.
E aí, você acha que comprou produto a mais, ou você acha que a loja, o vendedor lá te empurrou o produto a mais. Não, de acordo com a ficha técnica, o cálculo é exato. E contra números não há argumentos. Então, chegou-se naquela conta, é aquilo que tem que ser aplicado, entendeu? Não tente diminuir a quantidade, porque você estará fazendo algo fora das especificações que a própria fábrica trouxe para você, né, com estudos. E aí você tem falha e depois, onde é a culpa? Onde está a culpa? A culpa está no produto que não funciona, né? E nem sempre, tá bom? Logicamente, o produto tem que se comprometer a ter aquela quantidade de sólidos que a gente fala, aquela quantidade de produto químico, a fim de trazer estanqueidade, né? E aí você tem produtos conceituados no mercado para isso. Mas que a aplicação, a quantidade aplicada, ela tem que ser da forma como se diz na ficha técnica, tem que ser. Então, gente, quando você tiver uma área dessa, numa quantidade de caixas dessa, 12 caixas, e você for fazer a aplicação, gente, aplique as 12 caixas. Não importa se foi uma demão, 2 demãos, 3 demãos, 4, 5, 6, 7 demãos. Se você se propôs a 3 demãos e já está na 5ª demão, significa que você está aplicando quantidade menor de quilos por metro quadrado. E, gente, uma coisa que é importante vocês saberem também, isso é um detalhe técnico, é o seguinte: nós, quando fazemos a aplicação de produto químico numa superfície, né, que vai fazer uma membrana, aquela membrana ela é medida em micras, tá? Então, o que significa isso? Quando você aplica 1,5 kg do produto por metro quadrado, você atingiu uma quantidade de micras, tá bom? Quando você aplica uma segunda demão, você aumentou as micras, então você vai fazendo barreiras de espessura, né? Espessura maior, a fim de que contenha a água, se é o caso de uma estanqueidade, né? Um bloqueio, se é o caso de uma infiltração que você tem que conter ali. Então, gente, é isso. Tem que ser feita a aplicação da quantidade correta. O cálculo é muito simples. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários para mim. Eu vou te responder, eu vou te ajudar com relação a isso. Mas faça a aplicação da quantidade correta, tá bom? Não siga simplesmente os ideais de alguém que tenha a experiência. Não, é muita coisa isso daí, eu estou acostumado a aplicar somente isso e funciona, só isso resolve. E um detalhe que as pessoas me falam sempre também, eu sempre fiz assim e nunca tive problema, né? Nunca tive problema, ninguém nunca teve problema. Gente, para você ter o primeiro problema, basta você nunca ter tido nenhum, tá bom? E quando tiver esse problema, você vai ver a dor que é. Porque muitas das vezes tem que ser refeito, né? E você já passou etapas, você já está em processo de acabamento, e está dando umidade, está dando infiltração. Quantas residências eu acompanho e eu vejo que não está nem terminado ainda e já está com infiltração, já está vazando. Gente, é terrível. A dor da construção civil é a umidade, é a infiltração, tá? E os vazamentos, né? Então, nós temos como resolver esse tipo de situação. Basta simplesmente uma das partes importantes, que é a conscientização do que tem que ser feito, da quantidade de produto que tem que ser aplicada, né? De uma escolha correta do método de aplicação, preparação da superfície, tá joia? Então é isso, ó. Dê bastante atenção a isso e você vai ver que os seus problemas, o risco, né, de você ter problemas vai diminuir bastante, tá bom? Logicamente, dentro dessa situação, eu estou trazendo um caso específico aqui relacionado aos poliméricos, né, que tem uma base cimentícia, mas no que diz respeito a vários outros produtos impermeabilizantes, também segue a mesma ideia, né? Não estou levando em consideração aqui aonde é indicado determinado produto, aonde não é indicado aquele produto, aquele polimérico, né? Por que eu uso esse? Por que eu uso aquele? Então isso eu vou trazer informações mais detalhadas em outros vídeos para vocês, para te dizer, por exemplo, diferenças entre as argamassas poliméricas, né? Não relacionado às marcas delas, mas relacionados por que você tem esse polimérico, por que ele é assim, e por que tem esse, e por que tem esse polimérico, o que esse é diferente desse, por que esse tem indicação num determinado local e o outro não tem indicação num determinado local. Ó, esses tipos de informações
são bem importantes de se saber, e eu tenho certeza que se você der atenção a isso, você começa a subir a escada da construção avançada e se tornar um construtor avançado, tá bom? São coisas simples, são detalhes importantes que eu, com muita dedicação, vou trazer para vocês aqui, com o intuito realmente de fazer com que vocês não tenham problema aí e sigam desenvolvendo e crescendo e evoluindo, né? No que eu puder cooperar, eu vou estar sempre à disposição aqui, tá joia? Bom, então é isso. Espero poder ter ajudado com relação a essas informações e, mais uma vez, curte aqui, comenta o vídeo, enfim, se tiver dúvida pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá joia? É isso aí, eu sou o Márcio Pedro e estou inteiramente à disposição. E lembre-se, eu ajudo construtores a não terem problema com vazamento, infiltração e umidade na construção de casas, prédios, piscinas e todas as áreas que é necessário a impermeabilização. Um grande abraço a todos!